pessoal, sejam bem-vindos a mais um Minha Saúde, o programa da Unimed para falar sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu sou a Nádia Rodrigues e te acompanho em todos os episódios aqui no Jornal do Piauí, na TV Cidade Verde. Hoje, o nosso assunto é hérnia de disco, um problema que afeta milhões de pessoas, causando dores intensas nas costas e dificuldade de mobilidade. Ocorre quando um disco intervertebral se descola ou se rompe, pressionando nervos. E as causas incluem lesões, desgaste e má postura. Segundo a Organização Mundial de Saúde, problemas na coluna são uma das principais causas de dor crônica, afetando 1 em cada 4 pessoas adultas. Hoje a gente vai falar sobre esse tema, sobre hérnia de disco, sintomas, tratamentos, conversando com o médico ortopedista Frederico Leite. Doutor Frederico, obrigada por atender o nosso convite. Bem-vindo. Disponha, é sempre um prazer estar aqui com vocês, contribuindo com informação para a população. Doutor Frederico, então a hérnia de disco ela traz todo esse desconforto associado, né? Sim, é uma causa importante de limitação e incapacidade. A hérnia de disco ocasiona dores tanto na coluna, quanto mais caracteristicamente irradiação para o território do nervo que está sob compressão. E essa irradiação, ela pode ser para o braço, pode ser para a perna, para membro inferior e superior? Sim, isso vai variar de acordo com a localização da hérnia. Ela acomete normalmente segmentos de maior mobilidade da coluna vertebral, principalmente na região lombar baixa, L4, L5, L5, S1. A gente tem 5 vértebras lombares, então a região lombar inferior é a mais acometida. E região cervical baixa também. C4, C5, C5, C6 são as vértebras cervicais ali mais baixas. Essas hérnias podem gerar compressões do nervo com irradiação para o braço ou compressão do nervo com irradiação para a perna, que é a famosa dor ciática que as pessoas conhecem. A pessoa só percebe que tem algum problema que pode ser uma hérnia de disco quando ela começa a sentir dor? A dor é o sinal mais característico. O mais frequente, inclusive, é a dor na coluna. Quando há sinais de alerta como a irradiação, já nos leva realmente a gente a pensar num diagnóstico como a hérnia discal. Outros sintomas, como a diminuição da força e alterações de sensibilidade, também são sinais de alerta que nos levam a investigar a presença de uma hérnia de disco. Em que casos, doutor Frederico, a hérnia de disco pode ser cirúrgica ou não se aplica mais cirurgia para a hérnia de disco? Mais de 9 em cada 10 pacientes com hérnia de disco são passíveis de tratamento clínico, conservador. Precisam cirurgia. A grande maioria é tratamento conservador, não cirúrgico. Esse tratamento é feito através de medicações sintomáticas e reabilitação fisioterapêutica. Costuma ter um curso variável de 6 a 12 semanas, um tratamento para hérnia discal, para a gente considerar como refratário, como que não está respondendo, como que não melhorou. Que aí esses casos que não melhoram, realmente podem ter uma indicação que a gente chama relativa de intervenção cirúrgica para descompressão do nervo. Outras indicações cirúrgicas estão relacionadas a pacientes que apresentam déficits progressivo no nervo. Déficit de força motora mesmo. Chega a ponto do paciente não conseguir vencer a força da gravidade e fica com o pé caído. Esses casos realmente têm uma indicação mais absoluta de cirurgia. A hérnia de disco ela só comete pacientes adultos? Não, é realmente mais comum após a 3ª década de vida. Mas eu mesmo tenho pacientes de 14, 15 anos de idade que têm hérnia de disco. Então pode acontecer em faixas etárias menores. Não é tão frequente. O mais frequente realmente é entre a 3ª e 6ª década de vida. Quando acontece assim mais precoce, ou mesmo na fase adulta, ela tem essa relação com a sobrecarga, às vezes um exercício de alta intensidade, uma pessoa que carrega mais peso numa profissão, pode ser uma causa de aparecimento da hérnia? A causa da hérnia é multifatorial. O que é isso? É uma associação de fatores e nem sempre é possível isolá-lo. Portanto, tem influência genética, que a gente sabe que hoje é o fator mais importante, sim, para que haja a degeneração desse disco. E alguns fatores ambientais relacionados à sobrecarga do disco podem também ocasionar a degeneração discal com mais prevalência. A pessoa que tem hérnia de disco, ela pode fazer atividade física? Não só pode, como deve. Claro que numa crise de dor, a pessoa não vai fazer porque não consegue, a dor limita. Mas à medida que o tratamento surta o efeito esperado de melhora do quadro clínico, o exercício físico deve ser reintroduzido na rotina, porque ele é um fator protetor da coluna, ele vai estabilizar a coluna vertebral. E com isso ajuda também no tratamento da hérnia. Aliás, é algo que acho que pode ser muito desmistificado ao longo do tempo, né, doutor Frederico? Como a atividade física, o exercício,
ele chega a ser uma espécie de remédio para a dor, né? Sem dúvida. Então, realmente, são alguns mitos que vão se quebrando ao longo do tempo, e hoje se sabe que o exercício físico é sim um aliado no tratamento da hernia discal. A etiologia da endometriose é um enigma. As pacientes que são mais predispostas para ter endometriose são aquelas pacientes que têm menarca precoce, menstruam precocemente, pacientes que têm índice de massa corpórea baixo, que têm alterações nos canais de Miri, têm dificuldade da fluidez do sangue menstrual e também as pacientes que têm antecedentes familiares com endometriose. A prevenção seria você dar o diagnóstico bem precoce. O diagnóstico pode ser eminentemente clínico, você suspeitar quando aquela paciente tem dor intensa pélvica, dispareunia, e para complementar o seu diagnóstico, nós temos ultrassom com transvaginal com preparo intestinal. E também a ressonância magnética ajuda no diagnóstico da endometriose, principalmente endometriose profunda. Então, prevenção, diagnóstico precoce e tratamento bem inicial. Descubra um mundo de benefícios com o Clube de Vantagens da Unimed Teresina. Clientes têm acesso a descontos exclusivos de uma ampla rede de parceiros, cinemas, farmácias, serviços de beleza e muitos outros. Então, não perca tempo, aproveite todas as vantagens que só a Unimed Teresina pode oferecer para você. Junte-se ao plano de saúde e transforme a sua experiência de cuidado. Acesse o site unimedteresina.com.br e saiba mais. Clube de Vantagens Unimed Teresina, benefícios que fazem a diferença na sua vida. Aqui tem benefício, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed Teresina. Dr. Frederico, falando sobre posturas, hoje é muito comum a maioria das pessoas estar em ambiente trabalhando muito tempo sentado, muitas vezes à frente do computador, muitas vezes utilizando tela. Isso pode interferir no aparecimento ou na piora de quadros de hérnia de disco? Pode interferir no quadro clínico, realmente. Como a gente citou anteriormente, a hérnia é multifatorial. Portanto, não dá para isolar o fator e a gente não pode atribuir exclusivamente a uma má postura. No entanto, pode sim piorar os sintomas e tornar mais difícil o tratamento. Claro que, inclusive, o conceito mais atual, que os fisioterapeutas batem muito nessa tecla, é que não existe, na verdade, uma postura ideal, que é uma coisa dinâmica e que o paciente realmente tem que ter noção de que tem que estar sempre se movimentando, tentando trabalhar a sua mobilidade, o fortalecimento, alongamento adequado, que isso vai realmente trazer benefícios para o tratamento. Então, pessoas que passam muito tempo ao longo do dia, 5, 6 horas, às vezes sentado numa determinada posição, o ideal é que façam intervalos de movimento. Inclusive, realmente, essa postura sentada é uma postura que sobrecarrega muito a coluna e pode ter influência, sim, na dor discogênica, na dor devido à degeneração do disco. Então, é importante que o paciente faça intervalos periódicos, a cada hora levante, alongue, faça uma breve caminhada, tire um tempo para ir ao banheiro, tomar uma água. Isso já vai ajudar realmente a ele aliviar os seus sintomas. Tanto sentado quanto muito tempo em pé também, doutor? Sim. É uma sobrecarga também? É uma sobrecarga, mas sentado realmente é a postura que mais sobrecarrega. Doutor Frederico, por que o tabagismo pode interferir diretamente nos quadros de hérnia de disco? O tabagismo é um fator ambiental que comprovadamente tem influência no aumento da incidência da doença discal. Isso decorrente de processos que aceleram a degeneração desse disco. O disco tem uma hidratação normal que apresenta uma cascata degenerativa, ele vai perdendo líquido e isso favorece que haja a rotura das fibras desse disco, porque ele vai estar mais rígido, menos hidratado, menos flexível. O tabagismo acelera esse processo. É um fator que a literatura realmente relaciona, que tem como fator realmente causal de piora da doença discal. A hérnia de disco tem cura, doutor? Tem cura. A hérnia de disco tem cura, tem tratamento. A degeneração, que faz parte dela, isso sim é inexorável. Um processo degenerativo, ele não vai reverter. No entanto, o fragmento herniado, o fragmento que está comprimindo o nervo, ele pode ser naturalmente absorvido pelo nosso organismo, resolvendo a questão da hérnia discal. E em alguns casos, isso pode ser feito também cirurgicamente. No entanto, a doença de base, que a gente chama discopatia degenerativa, que é o desgaste do disco, essa vai exigir cuidados permanentes com a coluna.
relacionados principalmente à sua estabilização para tirar a sobrecarga desses discos. A gente falou sobre o tabagismo, né, como um fator externo de risco, e tem também uma comorbidade, que é a obesidade. Eu queria que o senhor falasse sobre a interferência da obesidade na hernia de disco. Sim, a obesidade mórbida também é outro fator que pode gerar sobrecargas nos discos intervertebrais, aumentando a incidência de degeneração discal. Portanto, é mais frequente no paciente obeso a degeneração discal. Olá, eu sou Jéssica Pimentel, sou psicóloga e vim conversar um pouquinho com vocês sobre o benefício do cultivo de plantas. Cuidar de plantas pode ser muito benéfico, ajuda a reduzir o estresse com o uso da criatividade e melhoria de certas habilidades, como habilidades motoras, cognitivas, entre outras. Cuidar de plantas é uma terapia maravilhosa. Você vê aquela plantinha meio tristinha e vai lá, bota um adubo, bota um remédio e vê ela reagindo, é uma benção, a gente se empolga e vai ocupando a mente, vai ocupando o tempo. Aqui são plantas para a área interna, aqui temos a peperoma melancia, que é uma plantinha, é um pouco melindrosa, tem que ter um pouco mais de cuidado e atenção com ela. Temos a jiboia, que não precisa de tanto cuidado e olha o tanto que ela desenvolve. Ela fica perfeita. Aqui tem um tipo de antúrio. Aqui são as fitônias, que também é para a área interna, a alocácia. É uma atividade que possui um baixo custo, né? Existem plantas que são fáceis de ser cultivadas, é uma oportunidade que você tem de sair de casa e ir para o ambiente externo, conhecer novos lugares, novas pessoas e também novas espécies de plantas e saber mais sobre elas. O ambiente com planta é outra história. Dá uma vida à casa, uma casa sem planta, presta atenção, é estranho, não fica legal. Doutor, tem uma pergunta aqui do Dalson. Ele pergunta o que a gente pode fazer em casa ou no trabalho para evitar a hernia de disco. Então, a hernia de disco, ela, como tem fatores que não dependem só do ambiente, a gente não tem completamente controle de como evitar, porque tem o fator genético envolvido. Mas é importante que a gente oriente sempre a questão, mais uma vez, batendo na tecla e sendo repetitivo, dos hábitos de vida para trabalho de postura, mobilidade, fortalecimento. Isso tudo realmente é importante na saúde da osteomuscular, na saúde esquelética, na saúde da nossa coluna. Como é que é feito o diagnóstico da hernia de disco, doutor Frederico? O diagnóstico é feito através da avaliação clínica e de exames complementares. O exame padrão ouro, ou seja, o exame mais sensível para o diagnóstico das hernias discais, é a ressonância magnética. Ele que confirma a suspeita clínica a partir dos sintomas diagnosticados pelo médico. Então fica a dica, né? Nem toda dor de coluna vai ser uma hernia de disco. É importante passar pelo ortopedista, fazer a avaliação clínica, fazer os exames radiológicos e de imagem para verificar se esse é o seu problema, tá bom? Pode ser dor de coluna, mas não necessariamente pode ser hernia de disco. Tem uma pergunta também da Ivana, se o abaloamento discal é considerado o início de uma hernia de disco. Sim, é uma fase mais inicial, que já é um sinal de que há uma degeneração discal. É isso, eu queria agradecer ao Dr. Frederico Leite, médico ortopedista, cooperado Unimed Teresina, hoje conversando com a gente sobre a hernia de disco. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. É um tema realmente muito prevalente, que gera grande curiosidade. É sempre importante a gente estar informando a população sobre a hernia de disco. Muito obrigada para você também que nos acompanhou aqui no YouTube, no nosso canal Unimed Teresina, que está repleto de conteúdos muito importantes, necessários, úteis, relevantes para você curtir, acompanhar, compartilhar, tá bom? Nosso próximo episódio com certeza traz mais um tema interessante para você. Até lá então, tchau!